partir do verso de número 19. Lemos assim a palavra do Senhor, Efésios 2, a partir do 19. Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Amém? Vamos orar, meus irmãos, mais uma vez. Eu peço que você ore pela minha vida nesse momento, para que Deus me use para falar algo com você. Que você não saia daqui nessa noite sem entender uma mensagem clara de Deus ao seu coração. Pai, eu venho aqui me submeter à Tua mão, à Tua vontade soberana, que o Senhor faça comigo o que o Senhor bem entender, meu Pai. Mas fala com o Teu povo nessa noite, edifica a Tua igreja, meu Pai. Eu oro para que todas as pessoas sejam alimentadas pela Tua palavra e saiam daqui nessa noite com a convicção de que o Senhor falou com elas. Que não seja meramente uma exposição vinda de mim, meu Pai, mas que seja uma direção vinda do Senhor sobre cada um de nós, em nome de Jesus. Amém, amém. Irmãos, a mensagem dessa noite é sobre igreja. E quando a gente fala de igreja, nós estamos falando de nós. É algo que interfere diretamente na sua vida, na minha vida, cada um de nós que faz parte de uma família de fé, de uma comunidade de fé. Igreja é uma coisa que cada vez mais vai sendo desacreditada por muitas pessoas nesse mundo, por muitos segmentos na sociedade. Você abre, por exemplo, Instagram, redes sociais de uma maneira geral, ou às vezes vai ver um filme, uma série na televisão. A maior parte das séries, quando retrata igreja, sempre o faz de uma maneira muito negativa. E eu tenho reparado que a maior parte das vezes, muitas séries de televisão e filmes, quando aparece um pastor, você pode saber, ele é o bandido no final da história. O detetive vai investigar todo mundo, vocês já repararam nisso? E o culpado é quem? É o líder religioso. É impressionante, meus irmãos, porque se não bastasse os infiltrados que existem no meio da igreja de Jesus, ainda temos que enfrentar os ficcionais, porque Satanás está atacando em todas as áreas. Por quê? Para que as pessoas percam a alegria, a paixão, o gosto de estar na presença de Deus. Irmãos, igreja é uma coisa tão importante, que quando você olha, por exemplo, para o Novo Testamento, que é a nossa principal base de fé, a igreja ocupa uma posição muito especial. Os 4 primeiros livros do Novo Testamento são a vida e o ministério e o ensino de Jesus. E ali você encontra as bases para o funcionamento da igreja. Acabou o 4º evangelho, entra o livro de Atos. Sobre o que é o livro de Atos, meus irmãos? Sobre a igreja. Sobre como a igreja começa, como a igreja se espalha, o que aconteceu nos primeiros anos da igreja. Aí acabou o livro de Atos. O que acontece no restante do Novo Testamento? As cartas de Paulo e as cartas gerais. E sobre o que são as cartas de Paulo? Cada carta ou é para uma igreja, como essa que nós acabamos de ler, ou é para alguém que está relacionado à igreja, um irmão da igreja, o pastor da igreja, alguma coisa relacionada à igreja para tratar de assuntos da igreja. A maior parte do Novo Testamento são de textos específicos sobre a igreja. Aí você pensa, agora no finalzinho do Novo Testamento é o Apocalipse. Agora que vai tratar de outras coisas, vai mudar de assunto? Não. O livro de Apocalipse começa com Jesus aparecendo para João e ele manda cartas para as 7 igrejas, para tratar de questões de igreja. E todo o restante das informações, olhe só,
é para ser divulgado no meio das igrejas. Irmãos, isso tem uma importância fundamental na vida da gente. Se igreja não fosse uma coisa importante, Jesus não teria criado ela, não teria mandado a gente não parar de congregar. Entendendo um pouquinho do tamanho dessa importância, você começa a entender o porquê de tantos ataques. Satanás tem medo da igreja, meus irmãos. Satanás tem medo de que as pessoas realmente vivam o evangelho do jeito que está na Bíblia. Porque o próprio Jesus disse que as portas do inferno não vão subsistir contra a igreja do Senhor. Ele se apavora mesmo. E aí começa a encher a cabeça das pessoas desse tipo de folclore que a gente vê hoje. Todas as igrejas estão desviadas. A pessoa quer ficar em casa, não quer ter compromisso com Jesus, não quer ter compromisso com nada, e aí fica muito fácil de acreditar em qualquer bobagem. As igrejas se perderam, as igrejas estão todas desviadas. Mentira, meus irmãos. Vencendo vem Jesus. A vitória está decretada. Igreja é plano de Deus para a transformação desse mundo, para fazer com que o reino de Deus seja manifesto nessa terra. E o texto que nós lemos, meus irmãos, é um texto muito rico. Aliás, a carta de Efésios todinha, eu tenho que me segurar para não ir avançando, pregando um pouquinho depois, um pouquinho antes, ou tudo que tem nesse texto que nós lemos. Eu vou ser bem pontual, bem específico, dentro daquilo que nós vamos trabalhar nessa noite, porque a quantidade de ensinos poderosos para a gente, com relação à nossa vida como igreja, é muito grande. Esse texto, só para dar uma contextualizada, para a gente entrar exatamente no assunto. Basicamente, Paulo vinha falando aos Efésios sobre os dois grupos que faziam parte da igreja. Existia um grupo de origem judaica e um grupo de não-judeus, que era chamado de gentios. E esse grupo de origem judaica, por cultura mesmo, por formação, o que eles tinham no coração é que eles eram o povo escolhido de Deus, como em todo o período do Antigo Testamento. Só que agora, Paulo vem trazendo para eles que no Evangelho de Jesus as coisas não são mais assim. Esse povo que vocês chamam de gentio, agora eles são concidadãos, eles são da mesma pátria que vocês são um povo só, não existe mais em Cristo esse negócio de judeu e não judeu. Agora todo mundo é da mesma família. E esse é o ponto que eu queria chegar. Esse texto fala para a gente de duas características que a igreja é: família e edifício. Vamos repetir: família e edifício. Isso é muito sério, porque tem muita gente que não sabe o que é igreja, e tem muita gente que pensa que está sendo igreja, mas na verdade ainda não é igreja. E a primeira coisa que eu quero mostrar para vocês é que igreja é família. Irmãos, quando uma igreja deixa de ser família, ela deixou de ser igreja. Nós somos família de Deus. E isso tem uma profundidade muito grande, porque a gente não é parente, a gente é família. Você sabe, você consegue entender a diferença disso? Quem é Deus para a gente? Deus não é uma figura distante. Não é simplesmente, a gente não se refere a Deus como o grande arquiteto do universo. Aqui a gente chama Deus de Pai. E não só isso, a gente fala, Pai nosso que está nos céus. O Pai é nosso. Quer dizer que nós estamos entre irmãos. E você entender que isso é uma família, não é simplesmente uma parentela, vai ajudar você a se movimentar melhor no reino de Deus. Porque família fala de algo muito mais próximo. A família divide o mesmo teto. A família respira o mesmo ar. Não são aquelas pessoas que têm alguma relação de sangue, mas estão longe. Uma igreja local, funcionando de maneira bíblica, ela precisa funcionar como uma família de verdade. Queridos, não tem como a gente dizer que é igreja e não ter relacionamento profundo com as pessoas que a gente chama de irmãos. Você consegue entender isso?
Você já começa a conseguir entender por que tanta gente, talvez alguns de vocês sejam uns desses, se acham igreja, mas na verdade ainda não são. Porque não tem a ver simplesmente com frequentar uma reunião num domingo à noite. Tem a ver com ter um nível de comunhão tão grande, que você possa realmente chamar o outro de irmão, não por mania religiosa, mas porque essa pessoa se comporta na sua vida como um irmão. Uma igreja onde as pessoas são estranhas, que se reúnem num domingo à noite, não é igreja. Uma pessoa que simplesmente frequenta reuniões um domingo à noite, sem ter um nível de comunhão e de unidade com os outros, deixou de ser igreja há muito tempo, talvez nunca tenha sido. Quem são essas pessoas que estão ao seu redor? Aqui tem gente que você pode dizer, eles são minha família. A primeira reação que algumas pessoas têm quando são confrontadas com esse tipo de ideia é jogar a culpa para o outro. E dizer que simplesmente, mas é porque eu não me identifico com essas pessoas isso, essas pessoas aquilo. Alguns chegam a sair da igreja falando, as pessoas dessa igreja falaram isso e isso de mim. 200 pessoas na igreja, ela se desentendeu com uma e generaliza e bota todo mundo. Deixa eu falar uma coisa que é uma verdade bíblica, que está lá na primeira epístola de João. Se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. De quem é a responsabilidade? A Bíblia está dizendo para a gente que se a gente anda na luz, nós temos comunhão uns com os outros. E o sentido de andar na luz em todo o texto de João, tanto na carta quanto no Evangelho de João, o contexto tem a ver com você se expor à luz, ao contrário daqueles que andam nas trevas, que escondem o que fazem. Andar na luz tem a ver com você não ter problema em expor a sua vida. O problema é que a gente vive numa geração extremamente doente e individualista, onde as pessoas pensam que isolamento é virtude. Isolamento não é virtude, isolamento é pecado. Você achar que ninguém tem nada com a sua vida, você achar que você vive melhor sozinho, você dizer porque teve um problema com um, com o outro, que a melhor coisa é se afastar. Você sabe qual é o nome disso? Eu vou citar o texto para você não achar que eu estou te xingando. O livro de Provérbios ensina o seguinte: aquele que se isola, insurge-se contra a própria sabedoria. Se isolar, segundo esse texto, se voltar contra a própria sabedoria, João já matou a charada, né, João? É burrice, é isso que a Bíblia está dizendo. Você que vira e não quer que ninguém saiba da sua vida, e não quer que ninguém se envolva com a sua vida, e não quer que ninguém se achegue demais a você, isso além de pecado é burrice. Porque, meus irmãos, aquele que te fez, ele declara a seu respeito, não é bom que o homem esteja só. Ele criou família para a gente, primeira família de sangue, porque Ele sabe que nós precisamos disso, e logo depois a família espiritual, a gente entende que tem uma importância simbolicamente idêntica à família de sangue. Um bebê, meus irmãos, quando nasce, não pode sobreviver sozinho, e assim, da mesma maneira, alguém que nasce de novo, que precisa de cuidados. A gente é edificado um pelo outro, a gente precisa o tempo todo de um do outro. A gente vai receber nessa noite novos membros da nossa igreja. E uma coisa que muitas vezes a gente ouve, talvez hoje a gente ouça também, é a seguinte frase: eu me senti bem aqui. E eu fico feliz que vocês tenham se sentido bem aqui. Mas eu já quero adiantar para você que está chegando, que às vezes você vai se sentir muito mal. Porque o meu papel como pastor não é que você se sinta bem. O meu papel é não te deixar pecar em paz. A igreja é o lugar
do confronto. A igreja é um dos poucos lugares na sua vida que alguém vai olhar nos seus olhos e vai dizer que você está errado, que você precisa acertar a sua vida, que você precisa tomar tendência. Aqui é o lugar que é de cura, e às vezes a cura dói, meus irmãos. Aqui é um lugar de transformação, mas a transformação às vezes é dolorosa. Aqui é o lugar onde você vai ser ensinado a perdoar, igual dentro da família. Eu sei que alguns têm referências péssimas de família. Eu tenho uma família maravilhosa, eu tenho referências maravilhosas. Às vezes as pessoas ficam espantadas, porque eu sou totalmente diferente do Clauber, que é totalmente diferente do Osias Júnior, que é totalmente diferente de mim. Mas pensa numa família que não briga, que não tem problema. A gente brigava quando eu era menino. Clauber estava sentadinho lá no sol, né, Clauber? Eu raspava a neve da geladeira, a gente fazia um com o outro. Ia lá e jogava com tudo nas costas dele, coisas desse tipo. Puxava a cueca, jogava dentro, saía correndo. Criança faz essas coisas. Mas na vida adulta, pensa numa família em paz. Clauber é mais velho que eu, não sei se vocês sabem disso. E eu sou pastor dele. E pensa numa ovelha obediente. Não é aquela obediência cega, burra, sabe? Quando discorda, vem e fala. Mas está em unidade. Família. Família. Os meus pais não vou nem falar, porque são pais para a maior parte de vocês, né? Minha mãe já faleceu, mas muitos de vocês conheceram e viveram. Igreja precisa ser assim, meus irmãos. Como é que a gente faz isso? Como é que a gente vive isso? Eu preciso dizer para vocês, numa reunião de domingo à noite, você não vai dar conta de ser igreja. A gente vai se envolvendo com um monte de coisa, Reino de Deus vai ficando cada vez mais de escanteio na vida de muitos de nós, e alguns nem vi em um culto durante a semana estão dando conta. Mas essa não é a realidade da igreja que nós aprendemos na Bíblia. A igreja que nós vemos na Bíblia resolveu essa situação da comunhão, da unidade, da família, da seguinte forma. Era uma igreja que já começou grande. Primeiro dia, culto da igreja, desceu o Espírito Santo, né? Eu considero aquilo ali como o início da igreja mesmo. Como a gente viu aqui no texto, a definição de igreja, um edifício que é a habitação do Espírito. A partir do momento que o Espírito Santo vem e habita naquelas pessoas, e enche aquelas pessoas, para mim começou ali igreja de fato. Irmãos, milhares de pessoas já se convertem, de uma hora para outra, um tanto de crente novo na igreja. Pensa que loucura. Só que eles estavam cheios do Espírito Santo, e o Espírito Santo deu a direção. Como é que foi resolvida essa questão? Como é que milhares de pessoas vão virar aquela família dos 11 discípulos de Jesus? Eles começaram a se reunir, e você vê isso lá no capítulo 2 de Atos ainda, de casa em casa. A igreja de Éfeso se reunia de casa em casa. Quando eu estive lá em Israel, há alguns anos atrás, eu visitei um sítio arqueológico muito legal, que construíram uma igreja por cima dele, e fica aquela abertura de vidro, e você vê a escavação lá embaixo. E o que estava escavado lá? Uma igreja na casa, que era chamado na época de Domus Ecclesia, que quer dizer exatamente isso, igreja na casa. A tradição diz que ali é a casa da sogra de Pedro, que começou uma reunião familiar, e assim foi se desenvolvendo e crescendo e se multiplicando. E meus irmãos, ao longo de todo o Novo Testamento, a gente vê uma fartura muito grande de situações que mostram que a igreja se reunia nas casas. E com as últimas décadas do cristianismo, a igreja moderna, olhando para textos como esse que nós lemos hoje, entendendo que a gente precisa ser uma família, eles foram pensando, como é que a gente vai fazer? Vamos ter que voltar para aquilo que a Bíblia sempre fez, voltar para as casas. E as igrejas começaram a voltar a se reunir nas casas. E eu já conheci vários e vários formatos. Eu participei de uma igreja que chamava de GC,
O que é GC? Eles sempre arrumam umas siglas, né? Grupo de Comunhão. Eu visitei uma igreja que tinha NEB. O que é NEB? Núcleo de Estudos Bíblicos. E aí um monte de sigla, né? GLUB, GUB, NUB, e um monte de coisa. Eu prefiro o nome célula, que é mais fácil. Basicamente, célula é esse modelo que a gente tinha na Bíblia, igreja nas casas. É só um nome moderno que foi dado para fazer menção de que a célula faz parte de um corpo, que não é algo separado. Irmãos, a nossa igreja tem células. A gente já foi muito mais ativo nas células da nossa igreja. Eu sei que algumas pessoas que vão chegando para a igreja acabam tendo ainda uma resistência, porque ouviram falar de não sei aonde, de uma célula que era ruim, e ouviram de não sei quem, que a célula é negócio de heresia, e todo tipo de fake que se esquecem de que na verdade estava tudo lá na Bíblia, sempre esteve. Na célula você vive coisas que a Bíblia diz sobre a igreja que você nunca viveu frequentando um culto domingueiro. É na célula que as pessoas ficam sabendo como você realmente está. Porque você chega no culto de domingo, alguém pergunta, está tudo bem? Você nem raciocina, você vira e fala, está tudo bem, pastor? Mas quando a gente está dentro da sua casa, ou na casa de um irmão, numa rodinha, 5, 6 pessoas, 10 pessoas, e um vira e fala assim, estou ruim hoje, briguei com a minha mulher, estou pensando em chutar o balde, eu quero sair da minha casa. Irmãos, eu estou exemplificando aqui, mas quantas vezes eu vivi exatamente essa cena com irmãos da igreja. E antes do pastor precisar abrir a boca, outro entra no meio. E começa ali o fluir do Espírito. Irmãos, eu me lembro de uma vez que um falou assim, eu vou subir um monte 7 dias para orar pela sua vida. O outro estava com depressão. E fez, e o outro foi curado. Eu me lembro de uma situação de um que falou que ia sair de casa, a gente, não vai sair não, todo mundo botou pilha nele que ele ia ficar, vamos ficar de pé, vamos levantar um clamor, e oramos, naquele dia ele voltou para casa e as coisas começaram a ficar diferentes. E não é simplesmente o pregador fazendo algo, é a igreja, a habitação do Espírito, é todo mundo usando dons espirituais, meus irmãos. Um dos objetivos da célula é alcançar pessoas que normalmente não viriam para a igreja. A célula é missionária, a gente tem que trazer gente nova. Mas deixa eu te dizer uma coisa, ainda que não vá ninguém, ainda que sejam os mesmos irmãos 6 meses a fio, que coisa maravilhosa, sabe por quê? Porque eles estão sendo família. Eu já vi irmãos pensando que isso era uma novidade no meio da igreja. Novidade é a gente ser culto domingueiro. Isso é uma coisa que surgiu na época das missas, lá no passado e tal, e virou isso. Mas quando você olha para a Bíblia, existe o ajuntamento maior, a doutrina dos apóstolos, o momento da igreja se reunir para o estudo da palavra, para a adoração, mas o partir de pão, a comunhão acontece de casa em casa. E eu fico triste, meus irmãos, vou fazer mais uma vez menção aos irmãos que estão chegando hoje para a nossa igreja. Tem irmãos que entram para a nossa igreja, passam anos, saem da nossa igreja e nunca viram família da igreja. E não sabem o que é conviver numa célula. Nós estamos ainda no início do ano. Acabamos de eleger a diretoria 2024. Esse é um tempo de ajuste. E para falar de ajuste, eu entro na segunda coisa que nós somos, segundo esse texto. A igreja, além de ser família, ela é o quê? Bem alta aí para sair na live. Edifício. Além de ser família de Deus, nós somos também edifício de Deus. E o texto vai mostrar para a gente que cada parte está bem ajustada. Você já viu uma construção, como é que é feito? As crianças estão lá para dentro, então o risco de ter alguém que não sabe como funciona uma construção é muito baixo. Temos aqui um pedreiro excelente, me ouvindo nesse momento. Irmãos, quando a pessoa vai construir uma casa, tudo precisa estar muito ajustado, porque se erra lá no início da parede, se tem alguma coisa fora de nível, fora de prumo, a parede vai crescendo torta. Então é assim, urgente que tudo esteja muito bem ajustado.
Lá, nos tempos bíblicos, muitas daquelas grandes construções nem cimento se usava, eram grandes pedras, muito bem encaixadas uma na outra, só que o encaixe era tão perfeito, que não precisava de cimento. Mas eu quero que você imagine uma parede que você tem aí, visualmente fácil na sua memória. Um tijolo encaixa com o outro. A segunda fileira, no lugar do encaixe, tem que estar passando a metade do outro tijolo. Tem uma posição certinha que cada tijolo precisa estar ajustado. E a palavra principal para a gente aqui é ajuste. Às vezes você faz parte do edifício, não é aquela situação de alguém que simplesmente frequenta. Às vezes você faz parte do edifício, mas você está na seguinte forma: a parede está lá certinha e tem um tijolo que está encaixado, atravessado assim, ó, para alguém passar e bater a cabeça nele. Porque faz parte, realmente está ali, de alguma forma já está fazendo parte, mas não houve ainda o ajuste. Você sabe o que isso quer dizer? Ainda não achou o seu lugar. Qual é o seu lugar no edifício de Deus? Você entendeu que deve fazer parte? Amém. Mas qual é o seu lugar no edifício de Deus? Deixa eu falar uma coisa ainda mais pesada. Imagine você entrando num edifício, e você entra numa sala muito bonita no edifício, e tem um tapete nessa sala, e um tijolo muito bonito em cima desse tapete. Tijolo bem novinho, sabe? Pegou nem poeira ainda. Aí eu pergunto para você, esse tijolo faz parte do prédio? O fato de você estar dentro do edifício não quer dizer que você faça parte dele. Quem faz parte do edifício é o tijolo que está encaixado e ajustado na parede, e não simplesmente quem está dentro do prédio. Nós somos família, mas somos edifício de Deus. Talvez nós tenhamos pessoas aqui, eu não conheço todos vocês, obviamente, temos, graças a Deus, muitas pessoas nos visitando. Mas talvez a gente tenha gente aqui que simplesmente vai a cultos e se acha a igreja de Jesus. Irmãos, igreja de Jesus é uma coisa tão maravilhosa, tão sobrenatural. Um lugar que se torna habitação do próprio Espírito de Deus. Como que as coisas vão se encaixando uma na outra, sabe? Eu estou aqui pregando, mas tem gente lá orando por mim, e a palavra que foi dita tem a ver com algo que outro irmão ministrou durante a semana, e que tem a ver com algo que foi ministrado no culto das crianças, que tem a ver com algo que quem preparou a ministração do louvor, colocou e falou lá no meio, e ninguém combinou absolutamente nada, mas porque a gente é um corpo que é movido pelo mesmo Espírito, que é o Espírito de Deus, e você se comportando como um tijolo lá dentro, e não como parte do todo. E você é o vizinho olhando pela janela, a família ceando no Natal. Esse é um convite para que você ajuste o seu relacionamento com a sua igreja. Esse é um convite para que você ajuste o seu relacionamento com os seus irmãos. Eu não estou falando aqui coisas inventadas, simplesmente para te causar um constrangimento. Chega em casa e relê o texto. E toma tendência, pelo amor de Deus, porque ser igreja é uma coisa maravilhosa. Não deixa que nada te impeça de viver isso. Irmãos, eu tenho pessoas tão próximas a mim aqui nessa igreja, que são muito mais próximas do que boa parte dos parentes de sangue que eu tenho. Eu tenho pessoas que já viveram coisas ao meu lado há tanto tempo, sabe? Que é indescritível o nível de amor que eu tenho por cada um deles. Eles são a minha família. E como é bom ver as coisas se ajustando.
Temos ajustes a fazer a nível maior, a nível estrutural. À medida que a igreja vai crescendo, novas estruturas precisam ser formadas, novas organizações precisam ser ajustadas. Isso no macro do todo, e eu sei que cada líder de ministério precisa pensar nisso, mas eu quero que você pense como tijolinho dessa construção. Os mais antigos aí devem se lembrar, os bem mais antigos, né? Como eu, devem se lembrar de uma canção muito antiga da época da Jovem Guarda, que falava assim: você é o tijolinho que faltava nessa construção. Essa é a sensação quando alguém chega para a igreja. Que bom que Deus mandou você. Como edifício de Cristo, você é o tijolinho que faltava nessa construção. Você tem um papel importante a desempenhar. Deus trouxe você aqui. E por que Ele te trouxe aqui? Para você ser abençoado e para você abençoar. Aí Deus traz você de longe para te abençoar. Porque tem um monte de coisa que Deus está falando com você há tanto tempo, que você ora e pede para Deus resolver na sua vida, para resolver na vida da sua família, e Deus olha para você e fala assim: vou te mandar para a nossa igreja lá em Nova Almeida, porque eles vão dar jeito. Eles têm retiro, eles têm veredas, eles têm grupo de oração, eles têm roda de leitura na Bíblia de manhã, eles têm um monte de coisa, é só ir. A sua vida vai romper, vai decolar. Aí você chega e vira um crente domingueiro e não entra em nada. Você veio para ser transformado. E aí o outro extremo é aquele que vem e quer beber de tudo, né? Eu ouço muitas vezes de irmãos que chegam para a nossa igreja: pastor, quando eu cheguei aqui, eu falei assim: vou ficar um tempo sem fazer nada. Eu vou sentar e vou ficar na minha, vou ficar quieto, porque eu estou tão ferido lá de onde eu vim, que aconteceu isso, 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 eu vou ficar na minha, que ninguém me note, é só boa noite, vou sair logo que o culto acabar para não conhecer ninguém. Você veio para ser bênção, meu irmão, minha irmã. Você veio para dar os seus melhores anos para a glória de Deus, para dar a sua própria vida, para servir ao Senhor. Ele te trouxe aqui para usar você. Ele não te trouxe aqui para te dar um descanso. É porque eu gosto de me sentir bem aqui, então eu vou ficar bem. Eu estava de férias, estava me sentindo bem. Lugar para você se sentir bem. É tipo, eu estava lá, eu estava num lugar gostoso, sabe? Tinha uma piscina quente. E aí, caiu uma cachoeirinha assim, eu botava as minhas costas debaixo. Isso aí é lugar para você ir para se sentir bem. Igreja é lugar para você vir trabalhar, meu irmão. Igreja é para você traçar planos, criar projetos, alcançar pessoas, conquistar pessoas para o reino de Deus, cuidar de gente que ninguém quer cuidar nessa sociedade, andar atrás de gente que precisa de ajuda, que não consegue ficar de pé sozinho. É lugar de você vir lavar prato no culto dos adolescentes, para vir ajudar a tomar conta das crianças, no culto das crianças. É para ser missionário. Qual é o seu lugar? Tijolinho de Jesus? Não vou cantar a música do tijolinho que faltava nessa construção, não, para não escandalizar a igreja. Mas é você. É você. Vocês que vão entrar para a igreja nessa noite, eu quero que vocês prestem atenção. Nós oramos para que vocês viessem. Vocês são resposta de oração. Se comportem como tais. Sejam aquilo que Deus chamou vocês para serem. Amém. Vamos colocar de pé e vamos orar. Essa é noite de ajuste. Feche os seus olhos, começa a falar com Deus. Se Deus falou com você, responda a Ele nesse momento.
Começa a falar para ele, agradeça a ele a palavra e começa a falar da sua posição com relação a ele. As células de homens vão multiplicar agora nesse início de homem. As células de rapazes vão multiplicar nesse início de ano. E outras células vão abrir, meus irmãos, para a gente viver igreja de verdade, comunhão, em nome de Jesus. Meu Pai amado, Pai nosso que está no céu, Pai meu e dos meus irmãos, obrigado por essa família maravilhosa que o Senhor nos deu. Obrigado pela paz que a gente vive nessa igreja. Obrigado porque é uma igreja que compra mesmo as brigas e parte para cima e faz missões e faz tanta coisa. Eu te agradeço porque o Senhor tem nos ajustado ao longo do tempo. E eu quero te pedir nessa noite que o Senhor ajude cada um de nós, a começar em mim, a ser mais família, a encontrar o nosso lugar nesse grande edifício, a nos ajustarmos ao Senhor, meu Deus. Que cada um de nós esteja plenamente ajustado e que esse edifício, alguém muito especial, tenha prazer de morar nele, o Teu Espírito Santo. Nos conduza nesse ano de 2024 e que grandes coisas venham a acontecer aqui e em muitos outros lugares, porque o Senhor está nos movendo. Pai, eu quero orar nesse momento pelos ministérios, os muitos ministérios que nós temos nessa igreja. Meu Deus, que cada um deles encare nesse ano de 2024 a sua fase mais frutífera, meu Deus. Eu oro, meu Deus, por cada área de trabalho dessa igreja, meu Pai, seja nas casas, seja aqui no templo, seja nos hospitais, seja onde for, meu Deus, que seja um ano onde nós vamos glorificar o Teu nome por meio dos frutos que nós vamos gerar para o Senhor, em nome de Jesus, amém, amém, glória a Deus, aleluia!